Ainda dentro de relatórios em público-alvo, nós temos o relatório de usuários ativos, que nos mostra, no período selecionado, é sempre importante lembrar que o período que a gente seleciona é o período que vai refletir os dados que nós enxergamos aqui nesse painel do Google Analytics. Os usuários que nós tivemos ativos por determinados períodos, dentro da visão de público-alvo. Então, nós podemos avaliar aqui, nesse período de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2019, os usuários ativos por um dia. Nós tivemos 269 usuários ativos por um dia, em dezembro 906, em janeiro 1915 e dos últimos 28 dias 2.818 usuários. Se nós quisermos apresentar os dados e avaliar de forma diferente, nós podemos aqui modificar selecionando os usuários ativos por 7, por 14 dias e por 28. E ele vai nos apresentar, por data, os usuários que estiveram ativos nesse período. Vocês podem notar que a gente vai mudando o filtro e ele vai, dentro desse período, nos mostrar os usuários ativos por 14 dias. Por 7, que são as pessoas que tiveram contato com a nossa plataforma nesse período, considerados usuários ativos ao sistema. Abaixo, nós temos um valor de vida útil, que é um relatório beta, onde nós temos as métricas aqui de usuários que seriam usuários de grande valor para a plataforma de vocês, diante de ações que são realizadas periodicamente, ou acessos mais seguidos à plataforma, né? Se for uma plataforma que entregue conteúdo, por exemplo, engajamento poderia ser considerado uma métrica de usuários para agregar um valor para esse usuário que tem recorrência na assiduidade e acessos à plataforma de vocês. Então, aqui nós temos algumas métricas que poderiam ser utilizadas aqui para o LTV, que é a métrica de valor de cliente, que seria a conclusão de meta por usuário, duração da sessão por usuário, exibições de página por usuário, receita por usuário, sessões por usuário e transações por usuário. Cada uma dessas métricas é uma métrica que agregaria valor se esse usuário realizasse qualquer uma dessas ações aqui mais de uma vez repetidamente. Então, esse usuário ficaria visível neste relatório, como agora nós colocamos aqui um relatório de conclusões de meta por usuário, e aí nós temos aqui o número de conclusões por dia e a conclusão de meta por usuário em percentual, que a plataforma nos mostra. Aqui abaixo a gente tem um canal de aquisição, para saber de onde esses usuários que concluíram essa meta foram adquiridos, origem da aquisição, mídia de aquisição e campanha de aquisição. Então, aqui por padrão ele vem com o canal, onde ele nos mostra que pelo canal de acesso direto, nós tivemos 244.965 usuários, aonde 0,13 concluíram a meta, com um LTV de 0,16, e as conclusões de meta aqui em porcentagem e números totais. Então, aqui é um cálculo que ele nos apresenta com uma visão de até 90 dias dos objetivos concluídos, acumulados por uma única pessoa, começando a partir da data que você teve o primeiro acesso desse usuário pela plataforma. E aqui ele tem o número total das conversões. Então, ele faz uma divisão e nos dá o número de conclusões de meta por usuário médio. Depois nós temos aqui em rede social um acesso de 177.001 usuários, uma conclusão de meta por usuário de 0,19, que também contribui com essa média de 0,16, num total de 32.825 conclusões. Pesquisa orgânica, da mesma forma, buscas por referência e acessos por campanhas de e-mail. A análise de corte é um outro relatório beta,
onde ele nos mostra a data de aquisição do usuário, o tamanho do corte, se você quer enxergar essa aquisição diariamente, por semana ou por mês, a métrica de retenção do usuário, conclusão de meta por usuário, ou duração da sessão por usuário, exibição de página por usuário, a receita, sessões por usuário e transações. Dentro de retenção, a gente tem aqui a métrica padrão, que é de retenção de usuário, e no total nós temos conclusões de meta e duração de sessão, receita, sessões, transações, usuários e visualizações de página. E o período, que seriam 3 meses, 2 meses ou o mês passado. E ele vai nos apresentando as visões de corte de acordo com a seleção que nós fazemos aqui para essa análise, com relação a todos os usuários no período que nós selecionamos, dentro de um mês, quantos desses usuários realizaram essa ação de visualização de página no mês passado. Se nós quisermos olhar a conclusão de meta por usuário, nos últimos 2 meses, ele vai nos apresentar o total de usuários com o número de conclusões de meta e aqui no último mês um percentual. E abaixo nos períodos mensais isoladamente. A mesma coisa para exibições de página por usuário. Quantas vezes os usuários visualizaram as páginas nesse acesso. Então, nós tivemos aqui 1,89 exibições de página por usuário, no total de 2.815 usuários nesse período. E aí, ele nos apresenta também esse percentual no último mês ou nos últimos 2 meses. Ele vai apresentando esse número. Claro que aqui ele aumenta, né, a visão para 5.896. Ele apresenta aqui quantos usuários, em média, tiveram aqui em escala percentual visualizações de página dentro do canal de vocês. Em públicos, nós temos aqui um gráfico geral com a audiência dos públicos do canal que está sendo analisado, com métricas usadas frequentemente que vocês podem avaliar. Deixa eu mudar o período para ver se a gente tem algum dado aqui de público. Ele não trouxe aqui nenhum dado nesse relatório, mas aqui nós temos as audiências de público que vocês têm recorrência de acesso ao canal, com dimensões mais recomendadas aqui de usuários, que seria por área metropolitana, categoria de afinidade, alcance, cidade, continente, domínio da rede, idade, idioma, navegador, outras categorias, segmentos de mercado, sistema operacional, vários aspectos que vocês podem estar filtrando as análises aqui dentro dos relatórios. Com o explorador em dados resumidos, usos do site, conjuntos de metas agrupadas, que ele apresenta para vocês, e aqui as métricas secundárias que vocês podem estar fazendo análise aqui de dados. Ele realmente não coletou nenhum dado, então ele não vai fazer a apresentação aqui no relatório. Em User Explorer, nós temos o número de acessos repetidos por um mesmo dispositivo, que é o que esse relatório nos mostra. Nós podemos ainda selecionar aqui um tipo avançado de relatório, que seria incluir as sessões maior que 5 e uma taxa de rejeição maior que 10. E aplicar esses filtros, e ele vai inserir automaticamente na tabela e vai já filtrar os IDs de clientes que acessaram a plataforma frequentemente, aqui com o número de sessões, com a duração média de cada uma das sessões, a taxa de rejeição, se houve alguma transação, e a receita, e o valor da taxa de conversão da meta. Aqui no caso nós temos um usuário, um user ID,
de um mesmo dispositivo que tem uma taxa de conclusão de 23,08% da meta. Quando a gente clica no link para explorar o usuário, a gente tem a informação da data da última visualização, a categoria de dispositivo, a plataforma da rede que foi feito o acesso, quando que ele foi adquirido o primeiro acesso, o canal direto que ele fez o primeiro acesso, se veio de alguma mídia, a origem de mídia, no caso aqui realmente não foi, e se tem alguma campanha registrada. Aqui nós temos o número total de sessões, a duração da sessão, a receita, as transações e as conclusões de meta, entre outros aspectos. Valor de meta, fazer um pedido, que é uma das conclusões de meta, o valor de conclusão de meta ao fazer um pedido, e aqui embaixo nós temos os acessos por data, com o horário e o tipo de dispositivo, a plataforma e a fonte de dados de acesso e quantas sessões, uma exibição de página e assim sucessivamente. E aqui onde nós temos conversões, ele nos apresenta com uma bandeirinha, que neste dia contém conversões de meta, e aí nós já podemos identificar o período de conversão e os acessos depois posteriores para esse usuário. E ainda podemos excluir esse usuário do relatório, tá? Se for do interesse de vocês, porque pode ser identificado que esse usuário aqui é alguém da equipe interna, enfim, então pode não ser interessante vocês terem este dado aqui, mas fica a critério de vocês. E assim, nós visualizamos então essas 4 áreas de relatórios ainda dentro de visão geral aí de público, que é um detalhamento, e aí nós vamos agora olhar as informações demográficas na nossa próxima aula.